Muito bem. Nós sabemos que cada uma das cartas que nós temos aqui nas Escrituras, não é? Temos as cartas de Paulo, 9 cartas paulinas, temos as cartas escritas para a igreja em Roma, a igreja em Corinto, 2 cartas aos irmãos coríntios, a carta a Tessalônica, aos irmãos tessalonicenses, aos de Colossos, aos colossenses, aos de Filipos, a carta aos filipenses. Nós temos cartas pastorais, 2 cartas a Timóteo, uma carta a Tito. Temos as cartas gerais, onde entra a carta aos Hebreus, escrita ao povo de Israel, escrita aos hebreus, aos que conheceram a palavra de Deus. E temos 2 cartas de Pedro, 3 cartas do apóstolo João e uma pequenina carta de Judas, irmão também do Senhor Jesus. E nestas cartas nós temos sempre, toda carta tem a sua palavra de saudação, a sua palavra a quem se destina a carta, o destinatário da carta. Para quem? O remetente ali assinou. A única carta que não está assinada é a carta aos Hebreus, que até hoje não sabemos exatamente quem escreveu a carta aos Hebreus. Teria sido Paulo, Apolo, Barnabé? Não sabemos. Não sabemos. Lá na eternidade saberemos. Entretanto, sabemos que todas essas cartas vieram do mesmo coração, vieram do Espírito Santo de Deus para o povo de Deus, para você, para você. Então, abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Vamos ler os 2 primeiros versículos com a saudação de Pedro. Está escrito assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Vemos então esta saudação. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Você sabe o que quer dizer a palavra apóstolo? Apóstolo não é um mero título. Apóstolo é enviado. O Senhor Jesus separou 12 e os enviou. Apóstolo é enviado. Nós teríamos hoje uma expressão para os apóstolos, uma expressão apostólica de ser missionário, de ser plantador de igrejas, de ser aquele que começa um trabalho evangelístico que se torna um ponto de pregação, que se torna uma igreja. É o apóstolo. A missão apostólica é de ir e levar o evangelho, ir e plantar a igreja, ir e estruturar a igreja, ir e deixar a igreja como um organismo vivo, funcionando e também produzindo frutos e se multiplicando. Este é o trabalho, esta é a tarefa apostólica. A vontade de Deus, e nós vimos que esse é um dos dons do próprio Jesus. Esses 5 dons de Jesus, como apóstolo, mestre, evangelista, profeta e pastor, tudo isto foi Jesus. Jesus foi apóstolo. Jesus foi enviado do Pai. Ele disse, como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ele foi enviado. Jesus foi um profeta. Sim, Jesus profetizou a destruição de Jerusalém, do templo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus profetizou para Pedro que ele o negaria naquela noite, antes que o galo cantasse por 2 vezes, Pedro o negaria 3 vezes. Jesus profetizou a respeito de quem haveria de trair. Jesus profetizou a respeito dos sinais da sua vinda, a apoteose, a consumação e a vinda da Shekinah do Senhor
na sua segunda vinda. Jesus foi profeta, Jesus foi evangelista, ele pregou a palavra, ele semeou, ele contou parábolas, ele lançou a semente e multidões o seguiram. Multidões se tornaram discípulos. E esses discípulos mais tarde vão ser cheios do Espírito Santo e vão sair pelo mundo afora, levando a mensagem de salvação. Jesus foi também mestre, ele ensinou. Jesus contou de maneira simples, através de parábolas, sendo o cumprimento profético de Isaías, que disse que o servo do Senhor abriria sua boca em parábolas. Jesus contou a parábola do rico e do Lázaro, Jesus contou a parábola do bom samaritano, a parábola das 10 virgens, a parábola do filho pródigo, da ovelha perdida, do semeador. Quantas parábolas Jesus contou? Como mestre, ele ensinava. Como mestre, ele não só respondeu com autoridade e sabedoria às perguntas dos mestres da lei da sua época, como Jesus também fez perguntas muito sábias, trazendo conhecimento de Deus para os fariseus, para os conhecedores das Escrituras, para os mestres da lei da sua época. Jesus foi mestre e Jesus foi pastor. Ele cuidou. Ele disse: Pai, eu cuidei daqueles que me deste. Nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas todos os que me deste, eu os guardei. Jesus pastoreou as suas ovelhas e encarregou então os discípulos, como, por exemplo, falou a Pedro, que ele viesse a pastorear as ovelhas do Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor deu os seus dons aos homens. Ele deu à igreja os dons. Esses dons que eram dele, ele deu à igreja em pessoas com essa capacitação como apóstolo, como profeta, como evangelista, como pastor e como mestre. Jesus, então, ele deu os dons. E aqui Pedro, ele advoga este dom, ele advoga esta atribuição de Jesus. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, enviado por Jesus Cristo, enviado pelo Senhor. Pedro está escrevendo a quem? Aos eleitos, aos eleitos. Bem, para eu ser eleito, eu tenho de ter o cargo ou a função e quem vai me eleger. Quem elege está acima de quem é eleito. Por exemplo, vamos eleger o nosso presidente, agora em 2018. Vamos eleger outros políticos, Senado, etc. Mas o povo está acima destes que serão eleitos. É o povo. Quem elege está acima. Aqui, Pedro está dizendo: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos. Eu e você fomos eleitos pelo Senhor como filhos de Deus, como herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Fomos eleitos a sermos súditos do reino da luz, a sermos súditos do reino de Deus. Fomos eleitos para sermos nação santa, para sermos sacerdócio real, para sermos povo de propriedade exclusiva de Deus. Fomos eleitos. Nós não precisamos concorrer com ninguém, porque o Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou e Ele diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Aqui a igreja nasceu em Jerusalém. A igreja nasceu em Atos capítulo 2, ela foi gerada desde o Gênesis, mas ela nasceu, ela surgiu como igreja em Atos capítulo 2, quando ali no cenáculo, cheios do Espírito Santo, 120 cristãos saem para fora, cheios do Espírito e começam a falar em outras línguas. Então o mundo conheceu que ali estava
estavam os cristãos, a igreja fundada por Jesus de Nazaré, Yeshua HaMashiach, Jesus, o Cristo de Deus, o ungido do Senhor. E Pedro diz aos forasteiros da dispersão. Por quê? Porque quando a igreja começou, assim que houve o primeiro mártir, Estevão, começou uma grande perseguição em toda a igreja. E essa perseguição levou para fora os cristãos, levou para o Egito, levou para a Grécia, levou para a Ásia. E Pedro escreve aos eleitos que são forasteiros da dispersão, que foram dispersos, saíram de Jerusalém, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. O mundo todo não era conhecido na época do Novo Testamento. Não se tinha noção do Brasil, dos Estados Unidos, da Oceania, da Austrália, não se tinha conhecimento disso. Então, o conhecimento que se tinha, para onde foram os judeus, para onde foram os primeiros cristãos? No Ponto, na Galácia, na Capadócia, Ásia e Bitínia. Ou seja, aquelas regiões ali, desde o norte da África, englobando o Oriente Médio, Ásia e Europa. Forasteiros da dispersão, citados aqui. Eleitos, diz Pedro, segundo a presciência de Deus Pai. Não é como muitos pensam que Deus escolheu uns para serem salvos e outros para se perderem. Mas Deus, na sua presciência, porque Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe quem vai aceitar, quem vai querer o senhorio de Cristo, quem vai receber a salvação e quem não vai. Isso é presciência, não é predestinação, é presciência. Presciência de Deus Pai em santificação do Espírito Santo. Eu e você, que fomos chamados, fomos eleitos pela presciência de Deus na santificação do Espírito. Quem é cristão tem de ser santo, porque o Espírito Santo habita em nós. E ele diz para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. A aspersão do sangue nos diz que nós somos agora propriedade do Senhor Jesus. Propriedade de Deus Pai, propriedade do Deus Triuno. E você, é propriedade de Deus? Já entregou sua vida a Cristo? Vamos orar? Vamos fazer isto agora? Feche seus olhos, curve sua fronte e, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração, te peço perdão pelos meus pecados e te digo, ó Jesus, eu quero te amar e te servir. Quero viver para ti todos os dias da minha vida. Lava o meu coração, santifica-me, perdoa-me, encha-me do teu Espírito Santo e dá-me a alegria de compartilhar a tua palavra por onde eu for. Eis-me aqui para te amar e te servir. Eis-me aqui para fazer a tua vontade. Ó Senhor, escreve o meu nome no teu livro, no livro da vida, e daí jamais seja tirado ou apagado. Eu me entrego a ti, com tudo que sou, com tudo que tenho, hoje e para sempre. Recebe a minha vida. Senhor, que cada pessoa que nos assiste receba o toque do teu Espírito Santo, a confirmação da sua salvação, a tua paz, o teu amor, a tua alegria, a tua graça, a tua doce presença, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.